Fala galera! Oi! Estamos hoje na cidade de Urumqi, que tem fama de ser a cidade grande mais continental do mundo, mais longe de qualquer oceano. Ou seja, para quem gosta de praia é um péssimo lugar para viver. Essa cidade aqui é uma cidade grande, bonita, moderna e extremamente policiada. E com uma certa influência muçulmana já. Podem ver até pela cara desse hotel. E a gente está agora no bairro da maioria muçulmana para conhecer a feira deles. Essa província de Xinjiang é a província mais tensa da China. E isso explica o policiamento aqui. Tem em todo lugar, por exemplo, todo hotel tem um detector de metal na entrada e um policial. Nas lojas, shoppings, normal ter isso. Cada ponto de ônibus tem um policial com detector de metal, que às vezes usa, às vezes não, né? Para entender essa situação, esse conflito, eu vou contar toda a história. A gente tem sido bastante massacrado aí nos comentários, chamado de comunista por ter falado algumas coisas boas da Coreia do Norte, chamado de anticomunista por ter falado mal de algumas coisas da Coreia do Norte. Então eu vou tentar manter o nosso depoimento mais neutro possível. E aí cada um conclui o que quiser. Olhem como é a entrada da feira. A China, ela é formada por vários grupos étnicos. Esses grupos étnicos no passado eram separados, foram exercendo uma influência do outro. Às vezes um era conquistado por método pacífico, às vezes por violência. Mas foram todos se unindo e no século passado formaram o que hoje a gente entende por China. São mais de 50 grupos étnicos, o principal deles é o Han, que é esse chinês que a gente entende por chinês, né? Estereótipo mais comum de chinês. E vários outros que alguns falam idioma diferente, dialeto diferente. A maioria deles se considera chinês, tem orgulho da China, convivem com suas diferenças. E nessa região aqui de Xinjiang vivia o grupo chamado os uigures, que são descendentes dos turcos. O idioma deles é baseado no turco. E há muitos séculos a China conquistou essa região, manteve o controle, houve algumas tentativas de separação, de independência, mas se manteve aí estável um bom tempo. E a China, para manter o controle, foi mandando o pessoal para cá. Muitos dos Han vieram morar aqui e hoje acredito que eles são a maioria da população. Estão aí pau a pau com os uigures. E tem outros grupos também, né? Mas esses são os principais aqui. Aí quando teve a guerra civil na China, no século passado, que resultou nos comunistas tomarem o poder, esse grupo pediu independência. Esse estado chegou a virar um país independente, mas logo foi conquistado de novo pela China e anexado ao território chinês. Agora vamos rapidinho para o Afeganistão. A China era comunista e a União Soviética era comunista. Mas depois de um tempo de relação, os dois começaram a não se dar bem. Porque a União Soviética queria anexar a China à União Soviética e a China queria manter sua independência. E a China já tinha suas diferenças com o Afeganistão também por conta de umas briguinhas que tiveram no Vietnã. Então, quando a União Soviética foi apoiar o governo afegão, a China apoiou os rebeldes. Dentre os rebeldes estavam grupos aí como os Talibã. Logo os Estados Unidos vieram apoiar esses grupos rebeldes também, que aí surgiu a história que os Estados Unidos treinaram algumas pessoas como o Bin Laden. E a União Soviética saiu derrotada. O Afeganistão, os Talibã tomaram o poder, mas isso é outra história. O caso é que a China, no apoio ao Afeganistão, mandou os uigures para lá, para apoiar os rebeldes. E esses uigures voltaram para a China rebeldes também, pensando na independência. E começou um forte movimento de independência da parte deles, às vezes utilizando métodos como atentados terroristas e essas coisas. Então a China, para não perder território e não sofrer com os ataques, implementou aqui um regime de extremo autoritarismo.
Pra gente que é turista, já é difícil andar aqui, você tem que registrar onde você vai, cada hotel, cada na estrada separado pela polícia. Imagina a situação pro pessoal desse grupo, dos uigures. E quando eu falo aqui que eles são separatistas, alguns fazem terrorismo, estamos falando de algumas pessoas, né? Tem muitos uigures que não tem nada a ver, que nem tem opinião política, os caras só querem ver a vida deles e acabam sujeitos a todo esse autoritarismo do governo. E aí é bem difícil, né? Você pega a opinião da China, por exemplo, a China quer considerar esses caras como terroristas, o resto do mundo não quer. Até quando teve os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a China apoiou a invasão no Afeganistão por considerar os Talibã e a Al-Qaeda terrorista, mas queria incluir os uigures no grupo de terrorista. Também os Estados Unidos falou, não, isso aí é problema de vocês. Então hoje esse grupo vive uma situação bem complicada aqui. Inclusive aqui na China tem uns centros de reeducação para esse povo. A gente leu números aí da ONU falando de 1 milhão de pessoas estão presas nesses campos. E bem, aí a gente não sabe o que acontece lá dentro. A China diz que é apenas aulas mesmo, vídeos mostrando como a China é boa, como o regime da China é bom, como é melhor eles pertencerem à China. Outras fontes já falam em tortura, em lavagem cerebral, esse tipo de coisa. Ou seja, várias versões da história, mas dá pra ver que é uma região bem tensa, bem complicada. Nosso próximo destino, inclusive, é uma região de maioria uigur e esperamos poder aprender bastante lá e mostrar pra vocês. Por enquanto, conhecendo a capital, né, uma introdução a essa história. Os uigures aqui nessa cidade são poucos comparado com os Han, mas já dá pra ver um pouco da influência deles. Ao que tudo aparenta, apesar de ter ocorrido um ou outro atentado terrorista esporádico, o controle tá dando certo em termos de segurança. Aí é aquela, abrir mão dos direitos pela segurança, cada um tem sua opinião. Quem é pobre no Brasil não tem nem direito nem segurança, né? Então é uma situação um pouco mais complicada. Olha lá eu dando opinião de novo. Enfim, chega de história, vamos ver a cidade agora. Esse é o famoso mercado. Até agora a gente estava numa feirinha de rua. É um mercado bonito, diferente, uma mistura de Oriente Médio com China. Coisa única no mundo. Aliás, a gente está bastante animado porque agora a gente está entrando naquele mundo do Oriente Médio que a gente vê na televisão, aquela cultura influenciada pelos turcos, pelos árabes. O próximo país que a gente vai visitar, inclusive, é o país do Aladim. Mas amor, o Aladim não é chinês? O Aladim é chinês, só que na época que escreveram As Mil e Uma Noites, o Quirguistão era dominado pela China. Vamos ver se a gente acha uma lâmpada mágica aqui. O cheiro desse mercado é muito bom, uma mistura de frutas, temperos. Esse mercado por fora. E dizem que essa cidade é a mais sem graça da região. Impressionante que isso é China, bem diferente daqui do Xing Ling que a gente imagina. Aqui uma lâmpada mágica grande. Esfregar. Não saiu gênio. Aliás, acho que lâmpada mágica é invenção da Disney. Não existe? Acho que o livro original do Aladim era um anel que ele tinha. E esse é o idioma dos uiurgues.
Todo letreiro vem escrito em Yurgi em chinês e aqui como é turístico em inglês, né? Mas na rua é sempre o Yurgi chinês. O idioma dos Yurgis é baseado no turco e não no árabe. Mas apesar de hoje em dia a Turquia usar caracteres latinos, os Yurgis ainda usam principalmente o caractere árabe para escrever o idioma deles. Você pode encontrar escrito em latino e até em cirílico às vezes, mas a maioria dos lugares é com o alfabeto árabe. Parece muito essas feiras das Arábias que a gente vê nos filmes. Notem quantas bandeiras da China. Isso é interessante mostrar porque não é comum você ver bandeira da China em Pequim ou em Xangai ou em qualquer região de não conflito. A gente só vê essas bandeiras aqui e na região do Tibete que a gente visitou. Talvez seja a China se impondo, talvez seja um sinal de paz. É a China se impondo. Compramos um pãozinho desse para experimentar. Estou 5. Bom. É impressionante como o chinês gosta de tirar foto. Um simples pão faz fila. Ah, então é isso, galera. Essa foi Urumqi, uma pequena introdução à província de Xinjiang. Vamos ver o que mais de interessante a gente vê por esses lados nos próximos dias. Então, até a próxima!